Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu amigo de sempre, pastor Lucas Magela, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, estamos aí chegando na lição de número 7. Lição de número 7 é o nosso foco de hoje. Amém? Mas antes de nós entrarmos na lição de hoje e começarmos essa maravilhosa lição, essa pré-aula, eu quero aqui pedir você 3 coisas que você já deve saber. A primeira é que você se inscreve no meu canal. Amém? A segunda, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que eu postar aqui no canal. Você sabia, irmão, que 70% das pessoas que acessam ao meu canal, elas não são inscritas no meu canal? Então eu quero pedir para você, gente boa, você que não é inscrito ainda nesse canal, por gentileza, se inscreva no meu canal, me ajude aí a atingir um número de inscritos para que nós possamos alcançar mais vidas. Eu quero aqui também agradecer a vocês que estão curtindo os meus vídeos. Para mim é muito importante essa obra. Então, obrigado por todos que estão aí me ajudando nessa maravilhosa obra do Senhor. Irmão, muito obrigado àquelas pessoas que estão compartilhando aí nossos vídeos, né? Eu tenho percebido ali no meu canal que o meu canal tem alcançado um número de visualizações maiores. Eu tenho percebido que as pessoas estão gostando do conteúdo e isso é graças a Deus e também a todos vocês. Aqui no meu canal já são a mais, irmãos, de 300 inscritos. Glória a Deus. Vocês que estão comigo aí já há um bom tempo, têm visto em todas as nossas lições, eu começo aí falando dessas 3 coisas que eu peço a vocês, que é se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like. Vocês têm visto que o número de inscritos está crescendo. Isso primeiramente é honra ao Senhor. Glória seja dada a Deus. E eu agradeço, mas eu agradeço muito a todos vocês que estão aí me ajudando, compartilhando esse canal, outros canais que estão divulgando. Muito obrigado. Deus possa abençoar, visitar os seus celeiros, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa lição de hoje é EBD, 4º trimestre de 2020, 7ª lição, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? É isso que hoje nós iremos descobrir nesta lição. Nós aprendemos na lição passada muito com nosso querido Jó, né, nosso irmão Jó, né, que foi o protagonista, né, dessa revista maravilhosa do 4º trimestre desse ano de 2020, né? Vou deixar no card aí, caso você não tenha assistido a nossa aula de número 6, vai lá, ainda dá tempo, se inscreve no canal aí, vê a lição, tá maravilhosa, deixa o seu comentário, o que você achou, amém? Nós estamos então na 7ª lição, teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? Nós estamos aí a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Eita, glória a Deus! Deus tem muito para nos ensinar nesta lição de hoje. Amém? Então eu quero pedir também para você aí, esteja compartilhando, porque quanto mais nós alcançarmos vidas, mais vocês irão me incentivar aqui nesse trabalho glorioso. Amém? Irmãos, o objetivo desta lição de hoje, ela traz aí 3 objetivos importantes, mostrar que nem sempre, esse aqui é o objetivo geral, né, da lição, mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava a Bildade. Quantas pessoas, né, irmãos, elas têm esse pensamento ainda nesse tempo, no século 21, né? Também tem o objetivo, esta lição, de destacar o argumento de Bildade que constatava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Olha aqui, ó. Tá aqui, né? Explicar com a concepção de Bildade que associava o pecado à quebrada moralidade religiosa. Ó, esclarecer também a argumentação de Bildade, que
contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Vocês vão notar que nós temos aí algumas palavras que estão juntas, né, irmãos? É porque eu faço aí as nossas lições no meu celular, né, irmãos? E na hora certa, Deus vai dar condição para nós estar melhorando aí. Mas eu louvo a Deus por você que está assistindo este canal. Nosso texto áureo está escrito assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, isso tá escrito de forma aqui errada, né? Mas é o texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Amém? Então, olha só, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Leitura bíblica em classe. Está em Jó capítulo 6, verso 8, 1 ao 4, Jó 18, 1 ao 4 e por aí vai. Nós não vamos nos atentar, irmãos, na leitura da lição, porque esta, com certeza, eu creio que você, né, que está estudando esta lição também, como eu, você vai estar lendo aí os textos que são de apoios também, amém? Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, porque eu sei que o objetivo desta lição que você está aqui agora ouvindo é apenas esclarecimento, né, e aprender um pouco mais. Glória a Deus por isso. Amém? A introdução nos diz assim, nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida e fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Irmãos, a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que perto o Senhor está daqueles que têm um coração quebrantado. Diz o livro de Salmos, né? A palavra de Deus diz que em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre procurou conhecer o homem, sempre procurou se relacionar com o homem e buscar, assim, uma compreensão melhor para com os homens. Mas, muitas das vezes, os homens, né, se afastam de Deus e isso é um problema, né, irmãos? Então, assim, nós vamos estudar uma coisa que acontece nos dias de hoje, né? As pessoas, às vezes, por estar passando por um momento de luta, de aflição, acaba dizendo que as pessoas, os demais que estão vivenciando a luta, né, estão em pecado, quando na realidade não é assim, né? Nós sabemos que Deus, na sua soberania, ele pode exaltar e humilhar, ele pode fazer o que ele quiser, ele é criador, ele é Deus, ele é pai. Um filho não pode responder seu pai, mas apenas obedecer o seu pai, né? O pai, por antemão, ele dá ordens ao seu filho, ele ensina os teus filhos. Então Deus tem muito para ensinar para nós nesta lição de hoje, amém? Primeiro tópico é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com o de seu amigo Elifaz. Para quem não viu, né, irmão, na lição passada nós falamos muito sobre Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam. Olha aqui, irmão, olha esse... Opa, vou voltar aqui. Olha aqui, irmão, esse ponto... Oh, meu pai do céu, peraí. Aqui. Achei. Ó, irmãos. Ó. Deus é justo e reto. Essa é um atributo de Deus, justiça, né? E na lição passada, que nós falamos de Elifaz, nós vimos muito a maneira como Elifaz estava vendo o que estava acontecendo com Jó. Ó, por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Eu quero marcar com vocês aqui, ó, sendo terrivelmente afligido. Irmãos, na vida do cristão também é assim.
Quantas são as vezes que nós estamos em momento de tratamento, Deus está tratando com o seu povo e às vezes nós não notamos isso e apenas entendemos que é algo que está acontecendo e que é resultado da rebeldia, do pecado, quando na verdade não é assim. Você vê que Jó era um homem justo e mesmo assim sofreu. Uma compreensão limitada da natureza de Deus, Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Quem pensa que Deus é apenas tribunal ou que Deus vê o homem apenas como um ser distante está redondamente enganado. Está muito errado e está fora da realidade do céu. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor e a compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Essa é a teologia de Bildade. Para ele, Jó estava, de alguma forma, em pecado, né? Mas nós vamos percebendo que não é assim, irmãos. O justo também sofre. O justo também enfrenta lutas, né? Em uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus, mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedir misericórdias, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça, porque Deus é assim, irmão. Deus é bom. Deus é bom. E a sua graça e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? A imperfeição humana diante da defesa teológica feita por Bildade. Jó pergunta, como justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó estava consciente de que nenhuma perfeição humana o habitou a aproximar-se de Deus. Dessa forma, o autopurificação não passava de presunção, ainda quem lave com a água de neve e purifica. Então, sim, irmãos, olha só. Jó, ele entendia a sua imperfeição. Ele entendia que ele não era perfeito diante de Deus. Mas ele não entendia que o que estava acontecendo com ele era porque ele estava em pecado ou algo do tipo. Até porque ele não estava. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habitou a aproximar-se de Deus. Não foi nada que o fez chegar próximo de Deus, mas foi o seu temor. A linguagem poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus, a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? A gente sabe que não. A gente sabe que não é bem assim, né? Não é porque está acontecendo o sofrimento que está ligado ao pecado. E é tão verdade isso que a síntese do tópico 1 diz: Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito, né? O pecado visto como quebra da moralidade. Pera aí, irmãos, eu vou virar aqui a tela para mim, para que a gente possa falar um pouquinho agora, frente a frente, amém? Pera aí. Amém, irmão. Glória a Deus. Virei a tela, né, para ficar melhor, para nós ter um contato melhor aqui. Então, irmãos, nessa teologia de Bildade, todas as pessoas que estão vivendo ou vivenciando uma situação de calamidade ou de aflição, todas essas pessoas estão em pecado contra Deus, né? Mas essa não é uma teologia legal de se guardar, né? Porque não é bem assim que as coisas funcionam. As lutas, elas fazem parte da vida do ser humano. Claro que a situação de Jó, o contexto da história de Jó é um contexto diferente, né? Deus, nós vemos a narração toda aqui, né? O que aconteceu, né? Então, assim, segundo tópico aí, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta para ele. Não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente uma moralidade fundamentada na tradição. Então você nota aqui que a moralidade de Bildade
ela está mais ligada à tradição. Não, por que você está passando por isso? Né? Porque no contexto da tradição não era para estar assim. Se está assim é porque você está em rebeldia, você pecou, algo do tipo, né? E a gente está notando que não é bem assim, ó. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos ao seu pressuposto teológico. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento da Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. E não é bem assim, né, irmãos? Essa já é uma doutrina, já por muito tempo que predominava entre eles, que você vê que isso não é uma teologia exclusiva de Bildade, né? O tema dessa lição de hoje não deveria ser só Bildade, mas é uma tese que é defendida por gerações, né? Então nós notamos que não foi assim, ó, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações de seus amigos, ele estava disposto a abandonar toda a tentativa de auto se justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender, ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. E aí? É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, que significa alguém que defendia uma família quando este não podia fazer o seu próprio defesa. Então, irmãos, os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo, né? Então, quando você vê esse trecho da mensagem, é como se estivesse falando exatamente da cruz do Calvário, quando Cristo vai na cruz do Calvário e ele morre pelos pecados dos homens, né? Então, é notório e nós precisamos compreender, entendeu? Que o que aconteceu com Jó não tinha justificativa. Jó não precisava se justificar, porque ele vai falar o quê? Ele apenas foi ao seu Deus, porque se ele fosse tentar dialogar com as pessoas só iam procurar especular. Isso abre um parente para você. Nem sempre o que você está passando você tem que compartilhar com as pessoas, porque muitas das vezes elas não vão te dar apoio, elas vão te condenar, elas vão te julgar, elas vão dizer para você que você só está passando por isso porque você fez alguma coisa errada, né? E muitas das vezes, irmão, não é assim. O melhor conselho, às vezes, ele vem de Deus. A melhor opção é a resposta de Deus. A síntese desse tópico 2 é: não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nenhuma, né? Jó estava certo que não havia rebeldia, que não havia pecado por causa do seu sofrimento, né? Então ele entendeu que ali houve algo muito mais profundo do que o que estava acontecendo com ele. Era algo entre Deus e ele, né? O pecado é em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Nós sabemos que Deus é grande, nós sabemos que Deus é poderoso. Um dos atributos de Deus é grandeza. Deus é grande, Deus é poderoso e Deus sabe de todas as coisas. Quando nós vemos, não há como negar que o longo debate entre Jó e seus amigos esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Até onde Bildade ele defende a majestade de Deus, está tudo certo. O erro está quando ele começa a agir de forma diferente, a pensar que Jó estava em pecado. Passa a julgar a vida de Jó, na verdade, né? E nós temos que entender que Deus é onipotente, não se ausente. Deus está sobre todas as vidas. Deus sabia o que estava acontecendo com Jó.
O que se pegou a Jó não foi por mera vontade humana, ou porque o diabo quis ir lá e fez o que aconteceu. Não, Deus havia feito aquilo, Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus é majestoso, Deus é onipotente, mas Ele tinha um controle da vida de Jó. Em nenhum momento Deus permitiu a morte de Jó, porque Deus Ele tinha algo muito maior para o Jó. Então, irmãos, a teologia de Bildade, com relação à majestade de Deus, está correta, mas quando ele usa isso para reforçar o distanciamento de Deus entre os homens, aí há um equívoco, né? Porque Deus ele não se afasta do homem. Por mais que o homem peca, por mais que o homem é pecador, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não o pecado. A gente sabe disso. Deus não ama o pecado, mas Deus ele sabe exatamente aonde está você, aonde você se encontra, assim como sabia da vida de Jó. E não havia pecado na vida de Jó, né? Então, irmãos, essa é a lição de número 7. Quero agradecer a você por ter ficado comigo até agora. Mais uma vez, se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve aí no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário também. Diz aí pra mim o que você está achando das nossas lições aqui no canal. E se você, irmão, mais uma vez não é inscrito, se inscreva nesse canal. Amém? Forte abraço, seu amigo, pastor Lucas Magela. E até a nossa próxima lição.